Iniciamos agora o 8º episódio do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Jornal do Comércio, no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal na infância, como cuidar do dente da criança. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos duas cirurgiãs dentistas. Está aqui comigo a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cíntia. Agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Também está aqui comigo Marcela Coutinho. Marcela Coutinho, ela é da clínica Abre o Bocão. Boa noite, doutora Marcela. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Luciana. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante. Pois é, para mim também é um prazer estar aqui com vocês, porque como a gente sabe, não dá para a gente falar sobre saúde sem falar sobre saúde bucal, tão relacionada aí com a nossa saúde como um todo. E aí, quando a gente fala sobre saúde bucal na infância, doutora Marcela, o que é que a gente pensa, né? A partir de que idade levar a criança ao dentista? Só que os cuidados devem ser aí, desde que a mamãe está esperando o bebê, como que deve ser esse cuidado, esse pensamento em relação à saúde bucal da criança. Isso. Hoje em dia a gente fala muito num pré-natal odontológico também para gestante, né? Hoje em dia, assim, já tem muito tempo. E é incluído, assim, no pré-natal da gestante, uma visita ao dentista para fazer uma prevenção. E, se necessário, fazer tratamentos, né? Já foi desmistificada essa questão de não poder fazer tratamento odontológico durante a gestação, né? Tem alguns momentos mais oportunos, né, para fazer, mas que devem ser feitos os tratamentos. E aí, durante a gestação, a gestante está mais aberta, né, a ouvir informações sobre como cuidar daquele bebê. E a gente já começa também a falar um pouco disso com ela. E a gente orienta a ela trazer a criança para essa avaliação odontológica no primeiro ano de vida, né? Tem a importância do teste da linguinha no nascimento, que pode ser feito pelo próprio pediatra na sala de parto, ou se for diagnosticada assim no primeiro olhar, já uma linguinha mais presa, aí faz uma avaliação com o odontopediatra ou com fonoaudióloga. E após isso, no primeiro ano de vida ou ao nascer do primeiro dentinho. Porque tem criança que com 3, 4 meses de idade já nasce um dentinho, e tem criança que só mais perto de 1 ano. Então, a gente orienta que nesse primeiro ano de vida, venha ao dentista, ao odontopediatra de preferência, para fazer essa avaliação e receber orientações de como higienizar e como cuidar da boca daquele bebê. E aí? E quando a gente pensa, doutora Luciana, nesses cuidados nos primeiros anos de vida, muita gente pergunta, né? Mas eu encontro dentista no meu posto de saúde, no posto de saúde que é perto da minha casa, para cuidar de uma criança tão pequena assim, né? No primeiro ano de vida. Como que é? O que é que o Recife oferece, né? E você, como cirurgiã, dentista, então fiz questão de trazê-la exatamente por isso, né? A gente tem uma cirurgiã dentista à frente aí da saúde da nossa capital. Então, o que é que a gente pode falar para quem está nos ouvindo, nos acompanhando? O que é oferecido aí como porta de entrada para cuidar da saúde bucal nos primeiros anos de vida? Isso, é muito importante a tua pergunta, né? E aí eu vou fazer um pouco do histórico, né? De quando a gente chega na gestão da Secretaria de Saúde em 2021, né? A gente chega ainda muito naquela agonia da pandemia, com muitos casos, né? 21 repetiu o 20, e a gente não esperava, né, que fosse daquele jeito, com todo o desafio da vacina para a Covid. E aí eu estou dizendo isso para dizer que quando tudo isso passou, ali no fim de 21, a gente foi para a rede de saúde, para dizer quais são os nossos desafios. É quando a gente olha para a saúde de uma capital, feito a Recife, né? Uma capital tão diversa, né? E uma rede de saúde também, com a mesma diversidade. São muitos equipamentos de saúde, muitos serviços, cada um com a sua peculiaridade, com seu processo de trabalho próprio. E aí, quando a gente olha para a atenção básica, que é onde tudo começa, e que é um nível de complexidade na saúde pública que é do município, né? Não tem como delegar para o Estado, para o Ministério da Saúde, é do município. Então, naquela oportunidade, quando a gente olha, a gente vê que a estratégia de saúde da família no Recife, que é a estratégia da atenção básica
né, defendida nacionalmente. Eu acho, assim, particularmente, a melhor estratégia de atenção básica do mundo é a que a gente defende aqui no Brasil e aqui em Recife também. E a gente tinha 59% de cobertura. E aí a primeira coisa que você pensa é, a gente precisa ampliar, tem que ter 100% de cobertura, porque a atenção básica é o básico do acesso à saúde que a gente pode dar, né? E aí, quando a gente vai para a rede, a gente vê que a pandemia desorganizou tanto a nossa rede, que na atenção básica faltavam 411 profissionais, já na rede que a gente tinha, nesses 59% de cobertura. E aí a gente ficou com um dilema na mão. A Esses gente, quatro, só uma dúvida, esses sim, 400 e pouquinho que você colocou, é profissional geral da saúde ou é dentista? é profissional da Tá, atenção da básica, só atenção da estratégia de básica. saúde da família. E entre eles, médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, que também é um profissional tão importante, né, para a saúde bucal, e agente comunitário de saúde, 411. E aí você se vê diante de um dilema, né? Você olha para a rede que você tem e de fato tem, né? Quando você recompõe esses profissionais, ou você define naquele momento por uma ampliação. E aí, assim, eu digo que quando você trabalha com a alma, com amor pelo que você faz, e você vai no caminho certo, tudo, né, Deus ajuda, assim, para que tudo aconteça da melhor forma. Daquele momento, nossa opção foi olhar para a rede, foi recompor esses 411 profissionais. E pouco depois disso, a gente tem uma oportunidade na mão com o Ministério da Saúde, o secretário de Atenção Primária na época, Nésio, no início de 23, né, quando o Ministério da Saúde virou, eu fui lá e disse, quero sua ajuda. Eu preciso ampliar para 100% a cobertura de atenção básica no Recife. E ele disse: aí, Luciano, tem coragem? É revolução que eu vou propor para você e vou lhe apoiar nisso. Tenho coragem. Quem tem coragem está aqui, a gente vai fazer. E aí foi muito bom, porque a gente desde então vem num movimento muito bom na rede, revolucionário de fato, porque a gente está olhando para a rede, fazendo de uma forma diferente. A gente sai de 59% para quase 80% de cobertura agora na atenção básica, com um compromisso de equiparar as equipes de saúde bucal com a equipe de saúde da família. A gente tem 59% de cobertura de saúde da família e 39% de equipe de saúde bucal no Recife, na atenção básica. Hoje a gente sai de 39% para 66% já de cobertura da estratégia de saúde bucal, das equipes de saúde bucal. E nosso compromisso é chegar no fim disso com 524 equipes de saúde da família e 524 equipes de saúde bucal. Então, assim, já foi uma expansão muito boa que a gente fez. É muito bom o movimento porque a gente não está deixando o que tem e construindo novas unidades. A gente está dentro das unidades que a gente tem, duplicando o número de equipes. As unidades estão funcionando de 7 da manhã às 7 da noite, sem intervalo para almoço, com dobro de profissionais, com um menor número de pessoas. A gente tinha 3.500 pessoas por equipe no Recife. Hoje a gente tem 2.800 sentado e negociado com todos os trabalhadores da atenção básica. Então, assim, tem sido um movimento muito bom que tem nos orgulhado e a gente tem colhido muitos frutos disso. Agora, desde os primeiros anos de vida, pode ter acesso aí ao que o Recife tem em relação à saúde Desde o bucal. pré-natal, com o pré-natal odontológico, como foi bem falado aqui por Marcela. Marcela, eu acho que traduziu muito bem essa necessidade. A gente já orienta pelo menos uma consulta odontológica no pré-natal. Então, ela vai para fazer a consulta de pré-natal com a enfermeira e já agenda a sua consulta com o dentista lá da unidade. Porque a gente sabe que problemas odontológicos, infecções no periodonto, na gengiva ou no dente, podem influenciar sim o parto. Né? A mulher pode ter parto, né, Marcela, prematuro, né? O bebê pode nascer de baixo peso por causa de infecções, né, nos nossos dentes, enfim, na nossa gengiva. E aí a gente tem orientado isso, o Recife tem dado show nessa consulta, nessa primeira consulta aí no pré-natal, e a gente orienta que desde a puericultura, né, a mãe já traga o seu filho na puericultura para a primeira consulta a cada 6 meses para consulta com o dentista, porque já cria o vínculo, né, do dentista da equipe com aquele bebê, com aquela criança, e a gente já consegue dando conta. E agora com essa expansão da cobertura, né, a gente Que bom. espera dar conta disso. E você falou da questão do vínculo, né? A importância de criar esse vínculo desde cedo. E aí eu pergunto para a Marcela complementar um pouco, né? Criar esse vínculo é muito importante, ao meu ver, por uma questão principal, né? Aquela coisa que se cria em torno do medo da cadeira do dentista, né? O que é que pode acontecer ali.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como quebrar isso, né, e criar esse vínculo, né, ter esse afeto, e ao mesmo tempo reforçar que não é para levar a criança ao dentista apenas quando quebra um dente, né, ou então quando o dente está doendo, enfim, como é que é isso? Como é que vocês trabalham com isso? Tem até uns bonequinhos aqui, né? Apresenta aqui É. quem que são esses. Eu trouxe um pouquinho, né, da ludicidade da odontopediatria aqui hoje, que é tão importante no dia a dia, né? A gente tem, assim, um trauma que vem de dentista de outras gerações e que ainda se perpetua, né? Às vezes a gente escuta a mãe dizer, se não escovar o dente, eu vou levar no dentista. Mas como assim, né? Então a gente pede, e uma das coisas é isso, né? Para não ter essa ameaça de levar no dentista. É tão ruim assim, né? De ter que ser uma ameaça. Então, e a gente pede para ir logo cedo ao dentista, assim, no primeiro ano de vida, e ter esse segmento, né, de 6 em 6 meses, para que a criança vá se acostumando, né? Quando ela vai no primeiro ano, segundo ano, até próximo dos 3 anos, tem criança que ainda resiste um pouco, porque eles estão na fase oral. Então, é uma fase que eles não gostam que manipule a boca, principalmente me estranham, que eles estão conhecendo ela naquele momento. Então, tem choro na consulta? Tem, né? Mas a gente vai com jeito, com a psicologia que a gente tem na formação de odontopediatra e com nossos aparatos lúdicos, né, com boneco, com luva colorida, com um jaleco sem ser branco, para tornar aquele momento o mais prazeroso possível para a criança. Assim, a odontopediatria, como a odontologia, é uma coisa séria, né? A gente não está ali brincando, mas a gente torna aquele momento mais lúdico e mais suave para a criança. E aí isso vai criando um vínculo entre o dentista e a criança. A gente tenta lá no consultório, né, lá no Abre o Bocão, eh, desde a entrada da criança, tornar aquele ambiente, aquele momento divertido, diferente, né? A recepção é pronta para isso, tem livrinhos, tem brinquedos. A gente fez até uma reforma recente, fez uma porta menorzinha para a criança entrar no consultório. Então, é um ambiente que já encanta por si só. E aí eles entram aí numa brincadeira, né? Assim, não tem aquele mistério, aquele medo do dentista, né? Tem um medo do desconhecido, do que é que eu vou fazer ali, é uma vacina, o que é aquele momento. E a gente vai explicando, né? Não adianta também só explicar, olha, é importante escovar o dente, a gente tem que mostrar, tem que em casa ser exemplo, e a gente vai e orienta toda a família para ir tornando esse momento, né, de escovação em casa, de momento no consultório, sempre uma coisa divertida e lúdica, para não ser uma punição, né? E a gente vem sempre trabalhando em cima disso e dessa questão que você falou, Cíntia, de não levar no dentista somente com um motivo de uma dor, de um dente torto, né, de levar assim para prevenção, para consulta de 6 em 6 meses, né? Uma consulta para ver se está tudo bem. Às vezes a gente, como mãe, em casa, como pai, não consegue identificar, né? Uma higiene mal feita ou um início de uma cárie. E nessas consultas preventivas, rotineiras, né? O olhar do dentista com aquele foco luminoso mais forte, a gente consegue ver bem isso. E a gente falou aqui, citando como exemplo, né? Quando tem uma dor no dente, quando tem uma fratura, cai. E aí, queria que você falasse um pouco também dessa questão que pode ocorrer com os pequenininhos, que é Isso. fraturar o dentinho, principalmente o dentinho da frente. E por que eu trago isso, né? Porque foi algo que eu vivenciei. Meu filho, no primeiro ano de vida, quebrou, né? Duas partezinhas do dente da frente. E uma das coisas que me falaram é: ó, ficou roxo, ficou escuro, porque se ficou tem que levar no dentista, enfim. Não menosprezar, porque é um dente de leite, é Isso. importante isso. Exatamente, né? O dente de leite, ele não está ali por acaso, né? Ele tem uma importância para a função, para a fala, mastigação, para a estética, para a socialização da criança, né? Então, é para ser cuidado e é para ser valorizado, né? Então, vou mostrar aqui uma boquinha de dente de leite, né? Então, é muito comum, a gente recebe muita criança com trauma nos dentinhos, principalmente da frente, que são os primeiros que nascem. Então, naquela fase que está aprendendo a andar, aquele andar meio bambo, né? E brincadeira de crianças, nas férias, assim, aumenta o índice de traumatismo. E se isso acontece, a gente precisa cuidar. Então, por menor que tenha sido o trauma, a gente pede para
levar o dentista assim que possível, né? Para a gente fazer uma avaliação, um raio-x para ver se teve alguma fratura interna na raiz e que não seja visível, né? Se está com mobilidade, se o dente escureceu, tem dente que escurece na primeira semana pós-trauma, tem dente que vem escurecer um mês depois, pode acontecer. Então, às vezes é preciso fazer canal no dentinho de leite, dependendo da extensão desse trauma. É preciso fazer contenção, que a gente cola feito um aparelhinho no dentinho de leite com um fio rígido para que o dente volte a ficar duro, né? Que ele fica meio amolecido, dependendo do caso do trauma. Então, tem uma série de gravidades que podem ocorrer, até a perda do dente, né? Tem queda que é tão brusca que o dente sai inteiro, né? Que avulsiona, que a gente chama. Às vezes acontece de ter uma fratura maior e que a gente tem que extrair aquele dentinho de leite. E aí, dependendo da idade, dependendo do estágio que esteja a formação do dente permanente, a gente precisa reabilitar aquela criança. Então, alguns casos a gente manda fazer como uma prótese, né, que adulto usa, e fica lá um dentinho, aí a gente manda o laboratório fazer com formato, a gente molda a criança, ou escaneia, né, tem hoje várias possibilidades para fazer o mais parecido possível com aquela boquinha. E aí a gente prende na boca da criança e ela segue usando aquele dentinho até mais próximo do nascimento do permanente, né? Para trazer de volta a função estética, a função para ajudar na fala, né? Que vai. Engraçado que isso aconteceu com meu irmão. Foi. Meu irmão, quando era pequeno, a gente era pequeno no interior, uma queda de bicicleta, e o dente dele avulsionou mesmo, saiu. Na hora da queda. Na hora da queda. E aí, para você ver como marca, né? A gente do interior, há um tempo atrás, Era um né? dente de leite, Luciana? Não, já era um dente era. permanente. E aí marca muito, né? Porque ele teve que usar uma prótesezinha inicialmente, né? Implante. Não fez implante na hora. Isso marcou muito. Eu lembrei disso agora você falando, né? Nem lembrava. Como marca, de fato, né? A questão da estética, da socialização, né? Porque ele botou uma prótesezinha lá no início, depois é que fez o implante, mas enquanto ele estava com aquilo, ele tinha muita vergonha de rir, né? De socializar, e como essa questão, né? Influencia mesmo, né? Demais. E se a gente pensa também na atenção básica, né? São problemas que acontecem, né? Independentemente de onde você vive, né? As crianças caminham, correm. Mas quais são as outras queixas que podem chegar no consultório do dentista, Luciana, nessa faixa etária, né? A gente fala aí na primeira infância até os 5 anos. O que é que mais leva aí ao Então, consultório? maior parte da queixa, a criança chega com dor, né? A gente sempre diz, é importantíssima essa consulta a cada 6 meses, né? Para não ter dor, para não ter cárie e não ter dor. Mas a maior parte delas chegam de fato, né? Com alguma dor, já é uma carizinha no dente, que aí já precisa fazer uma restauração, ou um tratamento, né? Mais como o canal, né? Endodontia. E aí ainda isso é uma realidade, né? Mas que a gente vem trabalhando muito na prevenção. A gente tem feito, Cintia e Marcela, requalificações nas nossas unidades, que tem ficado assim lindas. A gente entra e diz assim, meu Deus, nem parece que é uma unidade, né, de um serviço público, mas a gente tem feito mesmo para o usuário do SUS entrar e dizer assim, eu estou no lugar que eu mereço estar, né? A gente recebe as fotos, né? Quando chega o comunicado para Tem a ficado imprensa, e isso, realmente a gente tem vê tudo ficado bem lindas, a gente novinho. tem climatizado todos os ambientes das unidades. E naquelas que tem espaço, porque a gente sabe que a maior parte, a estratégia da família, uma das características dela é estar dentro da comunidade, né? No território, junto da população. Ela tem um raio que precisa respeitar de distância entre a população e a unidade. Mais do que esse raio já tem que ter outra unidade. Enfim, a gente tem toda uma lógica de ser, né? E aí, inicialmente, né, quando foi criada, foram imóveis, né, casas que a gente alugou dentro da comunidade e que a gente adequou para ser uma unidade de saúde. Nem todas foram construídas para serem unidades de saúde. Então, naquelas que é possível a gente fazer, a gente tem feito escovódromo em todas. A gente aproveita o espaço que tiver, seja na sala de espera, seja perto do consultório odontológico. Explica para quem está acompanhando a gente o que é esse O que é o escovódromo. né? Então, a gente bota uma pia baixinha, né, para a criança,
E aí o dentista ou o ASB, que é o auxiliar de saúde bucal, ou o TSB, em algumas unidades a gente tem um técnico em saúde bucal que vai e ensina a criança como escovar o dente. Então usa esses artifícios, né, que Marcela trouxe aqui, que é bem importante para saber como é que se faz uma escovação, como é a escovação correta, quantas vezes você tem que escovar. Fala sobre a importância de uma alimentação saudável também para os dentes. Então, isso é muito bom, porque a criança gosta desse momento e é a partir desse momento que ela vai criando na sua rotina, né, essa necessidade da É escovação. importante demais, né? Essa promoção de saúde, né? E plantando essa sementinha na cabeça da criança, né? Da alimentação saudável, da higiene. Eu acho que ainda deve acontecer muita visita em escola, né? Dos agentes que fazem a orientação, né? De higiene bucal, auxiliadas, vai na escola, às vezes até o dentista vai. Vai. A gente tem um programa que é o PSE, o Programa Saúde na Escola. É uma parceria que a gente faz com o Ministério da Saúde. Inclusive, tem apoio financeiro do Ministério para que a gente possa fazer essa parceria com as escolas para a saúde bucal, nesse sentido da promoção da saúde, da prevenção da cárie, de outras doenças orais. E é um programa muito bom que a gente tem aqui, que a gente quer expandir para todas as escolas. E quando a gente fala em expansão, o que é que eu penso, né? As escolas privadas particulares também poderiam receber um movimento assim desse tipo, né? Não pensando só na rede pública, Isso. né? Eu acho que deveria ser feita aí também, faz. Essa né? parceria, né? Eu vejo que vocês fazem espaços, né? Isso, a gente vai nas escolas também. A gente vai nas escolas e faz um dia de ação de saúde bucal. Tem algumas faixas etárias que trabalham o bem-estar, e aí falam do bem-estar geral. Estamos trabalhando na escola, né, sobre a saúde, e aí a gente vai nesse momento e fala sobre a saúde bucal. E aí tem musiquinhas sobre saúde bucal, sobre escovar o dente, e a gente canta e leva os bonecos para ensinar a escovação, fala um pouquinho sobre alimentação saudável para estimular essa criança, né? E plantando essa sementinha da alimentação mais saudável e da higiene bucal. Eu acho extremamente importante nessa presença nas escolas. Assim, é uma presença, um contato ali direto com as crianças, junto sendo com os pais, que também é importante, mas eles são bem abertos e recebem super bem a gente. Bem receptivos, é. E o que é que a gente pode, de fato, orientar para essa escovação ser, enfim, mais eficiente possível nessa faixa etária? E aí eu pergunto, é só o creme dental? É só a escova? A criança ela usa o fio dental, a criança pode usar um enxaguante. O que é que a gente pode aí trabalhar nessa faixa etária? E aí, enfim, você pode até separar também, doutora Marcela, por faixa etária, porque a gente sabe que tem um creme dental específico para uma idade, né? Isso. Assim, de uma forma geral, o ideal é que a escova de dente da criança ela seja uma escova com a cabeça pequena e as cerdas macias. Então, claro que isso vai ter variar, né? Que tem individualmente, a gente na consulta, de acordo com o tamanho da criança. Às vezes ela tem 6 anos, mas tem uma boca pequenininha que precisa usar uma escova para criança de 0 a 2. Então, hoje muita marca de escova vem escrito o tamanho, a idade da escova na caixinha, mas tem outras que não vêm e tem uma cabeça da escova pequena. Então, a gente orienta sempre a olhar isso também, não só a idade que vem lá. E o creme dental, a orientação é que sempre venha com flúor. De uma forma geral, o uso do flúor é extremamente importante para prevenir a cárie, né, que é o maior problema de saúde bucal que a gente tem. E esse creme dental com flúor é orientado a ser inserido para a escovação da criança desde o primeiro dentinho. Então, que o bebê ali nasceu o primeiro dentinho de leite, já usa um creme dental com flúor. Claro que numa quantidade bem pequena. Então, a gente diz um grão de arroz seco, a quantidade. Então, é só uma meladinha na escova com aquele creme dental para proteger aquele dentinho e evitar a cárie. E à medida que a criança vai crescendo e vai começando a aprender a cuspir, a gente pode ir aumentando essa quantidade do creme dental, né, para ela ir escovando. E aí a gente orienta sempre um olhar e uma atenção dos pais ou dos cuidadores para ajudar essa criança na escovação. E à medida que ela vai crescendo, ali nos seus 3 anos, e deixando a criança escovar o dente sozinha em alguns momentos para criar uma autonomia, independência, é importante para até a autoestima da criança, né, essa independência. Mas sempre numa escovação noturna
a gente pede que os pais, pede os cuidadores, Auxilie. escovem, né, para ser uma escovação mais bem feita. E assim, é importantíssimo o fio dental. Você perguntou, criança deve usar fio dental? Importantíssimo usar fio dental. Tem criança que tem os dentinhos todos separados, mas às vezes tem lá o último dentinho entre o último e o penúltimo juntos. E aí junta a carninha, junta resíduo de alimento, e aí é onde forma a cárie. Aí tem hoje em dia os fios dentais mais que facilitam, né, a criança aprender a passar sozinha e facilita o adulto de passar na criança. E tem o fio dental normal, que a gente enrola no dedinho, a gente vai e ensina. Além disso, tem os enxaguantes, que não é assim indicado para toda e qualquer criança. Tem alguns que precisam realmente, outras querem usar porque é uma novidade, né? E é um estímulo. Tem escovas elétricas para estimular, tem escova que pisca, tem escova com personagem. Então, o mercado está cheio de opções para estimular essa escovação. Importante dizer, né, Marcela, que o enxaguante ele não substitui a escovação, De né? jeito nenhum, Porque exatamente. tem, O né, principal algumas da Tem pessoas até escovação, pensam, adulto né? que pensa, né? Assim, tô com né? preguiça, né? Vou Isso. usar um bochecho aqui. É, O principal é essa remoção física física, isso. da placa, né? Do resíduo do alimento, né? A química ali do enxaguante vai dar um banho de flúor e de outros compostos que tem, Isso. mas o principal é a remoção física, que é feita com a escova. E aí o tempo de escovação é importante, né? Não adianta escovar bem rápido, né? Passar um tempo ali escovando aqueles dentinhos. Tem até escova que tem que acende e fica piscando por 2 minutos, que é o tempo meio que ideal para escovar a boca inteira bem escovada. Entendi. E essa questão do fio dental, eu imagino que tem resistência, né, para criança. Tem, assim, a gente tenta justamente também inserir cedo o fio dental para quebrar um pouquinho dessa resistência. Quando a família não tem o hábito de usar, fica mais difícil. E a gente sabe que tem adulto que não tem o hábito de usar, porque é mais trabalhoso. Às vezes não dá tempo de passar em toda escovação, né? É verdade. Mas a gente pede para pelo menos uma vez no dia usar o fio dental, numa escovação que seja mais tranquila, que a pessoa tenha mais tempo, né? E com a criança a gente diz do mesmo, pelo menos uma escovação do dia. E troca uma vez por mês a escova. Depende da escova, né? A gente, assim, que a gente fala de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, mas tem gente que escova com um pouquinho mais de força, a escova fica gasta antes do tempo. Então, quando as cerdas começam a ficar mais abertinhas, já é o momento de É hora de trocar. trocar. Mesma coisa para o adulto, né? Mesma coisa para o adulto. Esses kits de higienização, de higiene bucal, doutora Luciana, a prefeitura oferece, é algo que é ofertado nas escolas, ou quando chega no posto de saúde, se tem uma quantidade por família, como é que é essa oferta, esse acesso, né? E aí eu falo tanto para da escova, quanto creme dental e qualquer outro insumo. Isso, nessa parceria que a gente faz com a educação, né, nesse programa junto com o Ministério da Saúde, a gente programa atividades onde a gente faz a distribuição desses kits, da escova com a pasta, né? E a gente distribui para as crianças, geralmente é para a criança mesmo que a gente faz esse tipo de atividade, mas a gente tem sim. E são quantos, não sei se a gente consegue quantificar, quantas unidades são direcionadas para atendimento infantil da criança, e até que faixa etária que a gente considera na saúde coletiva, essa faixa etária infantil. Veja, na atenção básica, certo? Qualquer criança pode ir, e a necessidade dela de ir para um odontopediatra vai ser a partir da avaliação que o dentista vai fazer na atenção básica. Então, o fluxo, né, de uma criança dessa na rede de saúde pública, ela procura o dentista na atenção básica. A partir dessa avaliação, ele vai dizer, não, o que ele tem eu consigo resolver aqui, ok? Preciso de 3 sessões, 4 sessões, vai para a primeira, já deixa as próximas agendadas, dá conta. Não, o que tem aqui, ele precisa de fato ir para um odontopediatra, e aí ele encaminha, né? Volta lá no sisteminha de regulação, e a partir da regulação, ele é encaminhado para um centro de especialidades odontológicas, que é o CEL, que a gente chama. Aqui no Recife, a gente tem 11 CELs, desses 11, 5 tem odontopediatra. E, além disso, a gente tem agora no Hospital da Criança, né, que a gente espera entregar daqui para o fim do ano, aqui para dezembro, um hospital que a gente vai ter muitos especialistas, todas as especialidades, né, pediátricas, e a gente vai ter 7 consultórios odontológicos.
Que É, maravilha. vai ter, que é assim a minha paixão, né? Uhum. A gente vai ter 7 consultórios odontológicos, um odontopediatra, para atender todas essas necessidades, as necessidades de pacientes com necessidades especiais, né, que a gente chama de PNE, que alguns precisam, né, de um tratamento mais supervisionado, e aí a gente vai ter lá também. E o fluxo para o Hospital da Criança já está definido? Como que vai ser esse fluxo, né? A partir da sua unidade de saúde, do posto que encaminha, ou a pessoa Isso. pode ir, pode chegar? Como é que vai ser Não, isso? não vai ser porta aberta, vai ser regulado o fluxo. Então, a partir do atendimento numa urgência ou numa unidade da atenção básica, né, que pode ser a unidade de saúde da família, e no Recife a gente ainda tem unidade básica tradicional, né. Nas áreas que a estratégia de saúde da família não cobre, essas áreas são cobertas por unidades básicas tradicionais, que são aquelas unidades, né, mais antigas, que quando a gente tiver 100% de cobertura da estratégia de saúde da família, a gente não vai mais ter esse modelo de unidade básica tradicional, mas elas também podem encaminhar. Então, a partir da necessidade para o especialista, dependendo de que especialista for, a gente vai ter 18 especialidades médicas, mais 8 multiprofissionais, né, com dentistas, com odontopediatras. A partir da necessidade, ela é encaminhada para um ponto da rede, que pode ser o Hospital da Criança, a partir da sua necessidade. Lá a gente vai ter cirurgia também, né? São 60 leitos. Desses 60, 10 de UTI. Então, é um hospital bem completo, inclusive com uma classe escola, né? Que a gente chama que é uma escola dentro do hospital, para aquela criança que precise passar um tempinho mais internada, ela não perca, né, os dias que ela não vai estar na escola. Eu até soube disso essa semana, eu não tinha prestado atenção que vai ter uma escola, né, Vai, no vai, hospital. vai. Eu acho que no Oswaldo Cruz tem Tem, implantado, né, tem, tem. Eu já algo visitei a nesse de lá. modelo. Isso. E o quão é importante, porque a gente sabe que a partir da escola não é só o aprendizado, né? Tem várias outras questões também que são trabalhadas na escola. Então, estamos ansiosos por Eu esse também. hospital. Tô doida para receber e entregar, né? Que é isso que a gente quer. É que, de fato, o Recife ele seja autossuficiente, né, na demanda e na oferta da pediatria. É isso que a gente quer. E E eu vou aproveitar que a gente está falando de hospital, porque tem também a odontologia hospitalar, ou eu estou errada, né? E como que na pediatria, né? Quais são as principais demandas na odontologia hospitalar, doutora Marcela? É, veja só, a gente, na odontologia, a odontologia inserida no hospital, né, tem algumas áreas que a gente pode atuar. A gente pode atuar dentro do bloco cirúrgico, levando uma criança para ser atendida no bloco cirúrgico, uma criança especial, que não consiga um controle para atendimento em consultório, em ambulatório. Alguma cirurgia que a gente precisa fazer na boca da criança e que aí a gente tem que ser ela sedada sob anestesia geral. E também na odontologia hospitalar, a gente atende assim crianças no leito, crianças que estão fazendo tratamento oncológico, crianças da hematologia. Então, a gente também tem esse atendimento da odontologia inserida no hospital, né? As emergências, a gente não tem odontopediatra no hospital, tem normalmente bucomaxilo de sobreaviso, mas assim, eu atuo em hospital e atuo no setor de oncologia e hematologia, né? Então, eu atendo crianças que estão fazendo tratamento oncológico e aí a gente tem uma demanda de um acompanhamento para prevenir lesões decorrentes da quimioterapia. E a gente faz um trabalho preventivo e curativo com laser. E é bem importante, assim, para essas crianças, assim, ajuda demais na qualidade de vida, sair mais rápido, né, daquele internamento, tornar mais leve, né, aquele momento desse tratamento que já é tão sofrido. Pois é. Na assistência, quando a gente olha, Luciana, o Hospital da Criança vai ser o primeiro da nossa rede municipal, né, na capital até, ou a gente teria uma outra assistência como essa em alguma outra unidade já que funciona, por exemplo? o Hospital da Criança, ele vem completo, né? Ele vem com todas as especialidades ambulatoriais, vamos dizer assim, também odontológica e toda a parte de internamento. Então, o que é que a gente quer? Que o hospital ele seja a grande retaguarda para a nossa rede. Então, a criança que é atendida numa emergência pediátrica
e que precise ficar mais tempo internado. Lá a gente vai ter leito clínico. A criança que precisa de uma cirurgia, que faz a cirurgia lá no hospital, também tem leito cirúrgico. A gente está fazendo lá no Hospital da Criança também, num formato que na sazonalidade, né, a gente sempre sofre na sazonalidade da pediatria, né? Naquele período ali entre fevereiro, maio, junho, né? Onde a gente vê que as síndromes respiratórias agudas graves na criança, né, a gente tem um grande número, e que não vale a pena você manter uma unidade para isso, se é num período do ano que você tem o maior número. Então, no Hospital da Criança, a gente vai fazer leitos reversíveis, que na hora da sazonalidade, né, dessas síndromes gripais, a gente possa ela ser atendida na nossa emergência e ser encaminhada para o Hospital da Criança para terminar o seu tratamento lá no Hospital da Criança. Então, a gente faz de uma forma bem completa, que possa ser a retaguarda de toda a nossa rede, seja da emergência pediátrica, seja das unidades básicas, unidades tradicionais, policlínicas, com tudo. Não vai ser porta aberta, porque não vai ter emergência pediátrica, né? Tudo que vai para lá vai ser encaminhado, vai ser regulado. Essa questão da sazonalidade é bem importante. Por quê? Porque a gente sabe que é algo que vai acontecer todos os anos. E aí a gente, enquanto, né, acompanha aí esse cenário, recebe as queixas das famílias, e a gente faz, poxa, acontece todo ano, o que é que a gente pode fazer para que não tenha tanto sofrimento num próximo? Então, a gente também está esperando que o Hospital da Criança venha aí Que a gente não quer passar mais por suprir. aperreio, né? A gente sempre faz o nosso plano de contingência, mas existem necessidades que são maiores, necessidade de leito de UTI, né? De repente você se vê de pés e mãos atados, porque, enfim, é uma atribuição mais estadual. Mas aí com o Hospital da Criança a gente já pensou aí em dar conta minimamente aí desse momento, né, difícil no ano que a gente vive e que depois da pandemia, né, que foi 23 e 24, foram anos bem difíceis nessa sazonalidade da pediatria. É por todas as questões, né? As crianças ficaram muito em casa, então ficaram muito protegidas quando voltaram para a rua, enfim. É. E eu lembro também que os consultórios pararam um tempo, né? Acho que até lembro, meu filho precisou de atendimento no período da pandemia e que tinha que esperar, né, doutora Marcela? Você percebe assim que a questão da pandemia, né, quando as crianças voltaram, que começaram a voltar para atendimento no dentista, esses problemas, por exemplo, cárie, né? Enfim, ficou mais incidente, chegou mais para vocês. Chegou. A gente percebe assim que teve uma demandazinha reprimida ali daquele momento da pandemia e que se prolongou, né? Acho que as pessoas ficaram com medo, com receio de ir, principalmente no dentista, que foi tão focado, né? Que o aerosol da alta rotação que a gente usa propagava, disseminava mais o vírus, né? Naquele ambiente. Então, teve criança que só foi chegar a primeira consulta no dentista com 3 anos, com 4 anos de idade. Nunca tinha ido, porque o momento de ir era quando estava na pandemia, e aí a mãe foi deixando passar, os pais foram deixando passar, e teve esse atraso, né? E chegaram mais casos de cárie, e acho que as pessoas ficaram mais em casa e não sei se descuidaram um pouco mais, né, da alimentação e da escovação, enfim, mas a gente percebeu esse aumentozinho de casos de cárie e depois foi melhorando. Não só no público, né, mas no privado a gente ainda vê um alto índice de cárie. Por isso que a gente faz tanto trabalho de promoção, de prevenção, de cobrar essa consulta realmente preventiva, né, de rotina para a criança voltar, e até o adulto, né, que também não tem esse costume de ir no dentista, porque a gente ainda vê um alto índice. Chega gente, para a gente também, criança, a gente atende urgência no consultório, então, criança com dor de dente, não só por trauma, né, mas criança com dor de dente e com abscesso. Então, ainda acontece no consultório também privado. Eu lembrei agora de um tema bem polêmico, assim, quando a gente fala sobre saúde bucal na criança, que é a chupeta. E aí, pode ou não pode? Conta aí pra gente, doutora Marcela, como é que vocês fazem assim para, enfim, porque chega esse tema para vocês, Chega demais. né? É um tema assim que chega com perguntas e dúvidas, e é um tema que a gente não pode dizer não pode, né? Porque é uma necessidade de cada mãe, de cada família. E
é uma decisão da família, né, de usar ou não a chupeta. Então, tem criança que tem ali um sono mais difícil, que tem mais cólica, que é uma criança que chora demais. Então, pela sanidade daquela família, termina usando a chupeta para consolar aquela criança, e é muito bem-vinda aquela chupeta naquele momento. Eu não condeno nenhuma mãe que faça uso da chupeta. O que a gente orienta é a gente tentar fazer um desmame dessa chupeta mais O quanto precoce, antes, né? O né? quanto antes. A gente pede para até os 2 anos de idade remover essa chupeta, porque é um momento ali que é até mais fácil para a criança não continuar com essa dependência, porque depois vira uma dependência. A gente não sabe de quem é mais a dependência, se é É mais da da criança, mãe. se é da E família, é tão né? engraçado isso, né? Porque dentista, né? Você ser dentista, olhe, por menos que você seja na prática, mas você é, né? E aí, É, quando eu tive meu filho, eu radicalizei assim, chupeta zero, mamadeira zero. Eu fui assim também, me Não arrependi, quero. vou contar, Amamentação, porque aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E assim, é, sofri muito com aleitamento, mas não me arrependo em momento algum de tudo que eu sofri, que eu mantive. Amamentei até os 2 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Amei a experiência. Mas hoje, quando eu penso assim, eu digo, meu Deus, para que tanto radicalismo, né? E meu filho era uma é, criança que chorava muito, ele chorou muito, e nunca se descobriu o motivo do choro dele, porque todos os exames eu fiz, tudo eu fiz, mas era dele. E aí, uma chupetinha não tinha resolvido, né? não Uma é madeira ficar, não tinha, né? mas eu radicalizei assim, de chupeta zero, mamadeira zero. E nunca ele tomou mamadeira nem chupeta em momento algum. Mas depois você para e pensa, né? Mas eu Eu fui radicalizei um pela pouco assim odontologia, também. né? Eu disse, não quero, não pois quero. E foi é. um pouco assim, eu fazendo enxoval, eu tenho 3 irmãs mais velhas, então compra tal mamadeira, tal, eu disse, não, aí só comprei 2 mamadeiras e uma chupeta, porque eu não pretendia usar. Mas aí terminei usando a chupeta, minha filha mais velha usou chupeta, mas eu tirei aos 2 anos de idade e não teve prejuízo, ela não ficou com mordida aberta, nem mordida cruzada, que são alterações que a chupeta pode causar, né? Isso, Ela faz uma isso. deformação óssea. Mas a amamentação eu consegui seguir os 6 meses exclusivos de amamentação e É, fluí mas eu acho que bem. tem algo pior do que a chupeta, porque no meu caso eu também, né, fui bem radical. Não quero chupeta, não tinha chupeta em casa, né? Eu também nem comprei, eu nem cheguei a comprar mamadeira, chupeta, nada. Pois é. E aí eu lembro que ele teve essas crises de choro, assim, de cólica, não lembro o que era, no 15º dia de vida. E aí minha sogra, cadê a chupeta? Eu fiz, eu não tenho chupeta, não. E aí, o que é que aconteceu com meu filho? Ele foi pro dedo, né? Foi Então, dele, né? imagino aí que quando a gente fala das consequências, né? Mas assim, ainda bem também que não foi assim, não se prolongou, né? Não foi uma coisa assim prolongada, foi passageira. Mas tem a questão do efeito do que o Do- dedo, né? É pior do que a chupeta, Veja, os porque o dois dedo tá causam ali, né? O efeitos tempo deletérios todo. bem parecidos, sabe? Uhum. Né? Em termos de deformação da arcada dentária, deformação óssea. A questão é que o dedo está ali o tempo todo com a criança, então é mais difícil de você controlar o uso, né? De dizer não chupe, né? Ele tá o tempo inteiro com a criança. Tá com a mão suja, vai na boca, tá do jeito que tiver, vai É. na boca. A chupeta a gente vai dificultando o acesso, pedindo para guardar num lugar mais alto, né? Tentando deixar mais para dormir, Negociando. negociando. Realmente é mais fácil, né? De ir tentando desmamar essa chupeta do que o dedo. E é isso, a gente está chegando aqui ao final aqui do nosso videocast. Mas eu queria, doutora Luciana, que você deixasse uma mensagem, né, para quem frequenta posto de saúde, próximo de onde mora, como é que pode ter acesso, né, quem ainda não conseguiu aí ter acesso, fazer sua visita ao dentista, o que é que pode fazer, né? Deve procurar o quê? Deve fazer o quê? Olha, então, para aquela mãe, né, aquela gestante, vamos começar da gestante, né, Vamos. que já sabe a que unidade de saúde da família está vinculada, ótimo, ela já sabe de todo o fluxo, né, que deve fazer, e aí a mensagem é, não deixe de fazer o seu pré-natal odontológico, não deixe de levar, né, o bebê lá já na puericultura, fazer aquela consulta a cada 6 meses, que se fizer assim vai dar certo, dá tudo certo, né? Para aquela que não sabe ainda, com essa expansão que a gente está fazendo, né, já foram 87 equipes de saúde da família a mais, né, e 74 de saúde bucal a mais. Então, muita gente fica ainda meio sem saber, será que já está na minha área, será que não está? Então, a gente sempre orienta, entra no Conecta Recife, coloca lá seu endereço, seu nome e endereço, que aí vai dizer a que unidade de saúde da família está vinculada,
e é o mesmo fluxo. Para quem ainda não tem, né, acesso na saúde da família, pode ir para a unidade básica tradicional. A gente também tem dentista nas UBTs, né, nas unidades básicas tradicionais, ver qual é a mais perto do seu bairro, também faz o mesmo processo, né? O pré-natal odontológico, na puericultura. A gente também tem 3 urgências odontológicas no Recife, né, nos nossos SPAs, na Arnaldo Marques, na Policlínica, na Barros Lima e na Agamenon Magalhães, ali em Afogados, também, né, precisando de uma urgência. E tem os centros de especialidades, mas para esses só encaminhados. Então, eu digo sempre assim, é muito importante a gente ter o dentista lá, ter o nosso auxiliar de saúde bucal nas nossas unidades, mas a promoção da saúde, né, e a prevenção é sempre muito importante. E quem faz isso também precisa do dentista, precisa desse profissional para estar dando sempre as orientações, para estar ali sempre junto, ensinando a escovar, ensinando uma alimentação saudável, fazendo lá, né, todo o check-up que precisa para saber se está tudo certo. Então é isso, cuidado com a boca começa muito cedo, né? Essa é a mensagem, né? Começa desde a gravidez e vai até o fim da vida. Doutora Marcela, qual a sua orientação, né, para quem está nos assistindo, para as famílias que estão nos vendo, o que é que pode fazer para ter uma saúde bucal em dia da criança e não deixar evitar problemas no futuro? Isso, assim como a Luciana falou, né? Então, desde a gestação, é importante a gestante procurar para si aquele acompanhamento durante a gestação e assim que o bebê nascer, nesse primeiro ano de vida, fazer esse acompanhamento com o dentista, com o odontopediatra e seguir, né? Dar seguimento. Não levar uma vez, só a cada 2 anos, levar de 6 em 6 meses para fazer esse tratamento, esse acompanhamento preventivo, que é tão importante. Para não, justamente esse acompanhamento preventivo vai prevenir de maiores, né, sustos no futuro, né, de ter uma necessidade de um tratamento mais agressivo, mais invasivo no futuro. Então, é importante demais, assim, tratar com naturalidade, com ludicidade, com brincadeira, escovar o dente na frente do filho em casa, deixar seu filho escovar o seu dente, né, escovar o dente da criança. Então, desde bebezinho ali, ele vendo aquilo que faz parte da rotina da família, fica muito mais fácil dele seguir, né? Afinal de contas, o exemplo arrasta, né? Muito mais Eu fácil. estava com essa frase na Só cabeça tá para falando, complementar. E hoje em dia a É. gente tem muita coisa, tem desenhos, tem aplicativo para incentivar a escovação, com o tempo, o bonequinho escovando o dente, né? A gente faz coisas lúdicas para as crianças, para incentivar, né? Historinhas, né? Esse aqui é até um cordel que eu fiz junto com uma equipe, que foi um trabalho lindo que eu adorei fazer. É dentista e artista, né? Olha aí. E foi um cordel, a gente escolheu por ser um elemento tão regional e para trabalhar com as crianças, né? Pode ser levado para as escolas para trabalhar leitura, rima, né? E assim ainda desmistifica esse medo do dentista, que ele traz uma historinha onde a dentista é uma heroína, né? Nessa historinha. A gente fez a historinha com Mariane Bijo, ela que Que massa. produziu, foi muito legal esse trabalho. Então a gente vai assim com várias, né, artimanhas, artifícios, os bonecos, as escovas coloridas, tentando tornar esse momento sempre mais encantador, né, e tirar esse medo da criança, para que não venha o momento da dor, né, para qualquer criança que tenha acesso ao público, ao privado, né, que ela tenha essa possibilidade de crescer e virar um adulto sem cárie, né? Obrigada. Muito bom tê-las Obrigada a aqui. você. Muito obrigada, Cíntia. Muito E bom. para você que está nos acompanhando aqui, a gente também agradece a sua audiência. Esse videocast ele fica disponível. Se você quiser consultar, quiser compartilhar, quiser tirar dúvidas, ele fica disponível no nosso canal, no JC Play. E a gente se encontra na próxima quarta-feira. O 9º episódio será sobre esclerose múltipla. É isso, a gente se vê lá. Até a próxima.